Siricast começando, nós vamos falar um tema super interessante, mas antes de falar do tema, vou apresentar o local onde estamos. Nós estamos no Space 22 Coworking, é onde você pode gravar o seu podcast. E eu sou Georgia Noronha, jornalista do jornal Eu Amo Meu Bairro. Não, gente, ela não é Georgia, ela é Rita Georgia. Ela fica me entregando para todo mundo. Ela é Rita Georgia, porque o Siri vem de Simone e Rita. Isso por aí. isso que eu falo. Eu sou Simone Fonseca, publicitária e gestora de mídias sociais. E você se inscreva no nosso canal para que a gente ganhe mais seguidores e traga mais informação de utilidade pública para vocês. Isso aí. E quem que está aqui, Simone? E quem está aqui hoje com a gente é uma pessoa que faz a cabeça dos homens. Olha, gente. E das mulheres. Das mulheres, mas mais dos homens. É o doutor Marcelo Moreira, que ele é professor universitário, referência internacional em transplante capilar. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer Nós nosso. que agradecemos. Prazer estar aqui. E nós vamos falar sobre temas interessantíssimos aqui. Você atende, né, doutora, atende mulheres, homens, trabalha com transplante capilar. Médico de formação, né? E a gente faz transplante capilar em homens e mulheres. Hoje é conhecido como transplante capilar fio a fio, né? Que na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é bem fio a fio, é folículo a folículo. Ele é anestesia local, um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento realmente muito tranquilo de se fazer, procedimento estético da área médica. E quem é o doutor Marcelo Moreira? De onde veio o doutor Marcelo Moreira? Pelo sotaque, acho que dá para notar, né? O sotaque do doutor Marcelo Moreira é do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sou médico há 25 anos. Nós estamos em 2022, formei em 97, se não me falha a memória, 25 anos agora, né? E vim do Rio Grande do Sul, formei em Universidade Federal lá no Rio Grande do Sul e depois disso já saí do Rio Grande do Sul, trabalhei em alguns outros estados brasileiros, como trabalho ainda hoje, e fiquei em Minas Gerais muitos anos, quase 20 anos de Minas Gerais, e virei capixaba há 1 ano e meio, mais ou menos. Que Capixaba bom. do coração. Adotou o Espírito Santo. Adotei esse Espírito, sou apaixonado por esse lugar, o pessoal daqui, eu acho muito bom o povo daqui, o astral do lugar, é muito lindo, né? Para mim, eu sou suspeito para falar que eu escolhi morar aqui porque eu acho muito bonito. Mas, doutor Marcelo, você tem, a gente sabe que você tem vários diplomas, né? Mais de 100, né, Vários Simone? cursos. Que a gente descobriu. São, na verdade, em torno de 164 Olha só. certificados, diplomas. Eu gosto muito de estudar, né? E eu sempre digo assim, talvez tenha sido isso por falta de foco. Fiz muita coisa, né? E hoje eu estou bem focado. Hoje o meu foco é só transplante capilar, né? Eu consegui estabelecer e desenvolver um conceito chamado harmonização orofacial global, que é o que? Hoje a harmonização orofacial, até vi uma entrevista de vocês, né, com outra profissional, falando da harmonização que faz os tratamentos estéticos faciais, em que torna as pessoas mais bonitas, eleva a autoestima. O transplante capilar, para mim, não pode ser retirado dessa lista. Ou seja, eu criei o conceito de transplante capilar fazer parte da harmonização orofacial, porque o cabelo é a moldura da face, né, a moldura do rosto. Então não adianta fazer um tratamento estético maravilhoso na face se tiver uma calvície, se tiver, às vezes, mulheres têm a testa muito grande. Eu até peço desculpa para os colegas médicos que estiverem assistindo. Nós combinamos que vamos conversar menos tecnicamente possível, vamos falar com menos termos técnicos e de uma forma mais ampla que a gente possa atingir a todos os tipos de público, né? Isso. Então, só para complementar, eu criei então o conceito de harmonização orofacial global, em que o transplante capilar está incluído na harmonização orofacial. Mas até diminuir a testa tem como? Sim, porque às vezes a mulher a gente tem algumas medidas faciais para beleza, digamos assim. E aí a gente faz uma medida dos terços, por exemplo, da face, o terço inferior, o médio superior, e vê que a pessoa não tem aquela harmonia facial, porque ela tem uma testa muito grande, a implantação de cabelo muito alta, né? Ou perda de cabelo, principalmente no caso masculino, que começa geralmente pela parte frontal, e com isso o paciente não consegue, mesmo fazendo outros tratamentos, ter aquela estética de mais jovialidade. O cabelo é uma coisa que deixa a pessoa muito diferente. Uma mudança de cabelo faz uma mudança radical, às vezes
talvez uma das mais importantes, puxar a sardinha para o meu lado, né? Talvez uma mudança de cabelo faça uma mudança tão radical que até deixa as outras alterações menos visíveis. Mas o cabelo modifica muito a pessoa. Ela vai muito ao salão até para sim, arrumar o cabelo para ficar diferente, é né? verdade. E essa modificação ela vai impactar também até com como a pessoa é, porque transforma a questão da autoestima, né? Ela vai se empoderar mais, a mulher, exatamente, o homem, né? Eles vão se... Né? Eu sempre digo, eu saio de casa todos os dias para trabalhar, eu não estou vendendo um produto, eu saio de casa para elevar a autoestima das pessoas. E os depoimentos que eu recebo, os agradecimentos dos pacientes, muitos viram meus amigos, né? E eles realmente dizem, doutor, mudou minha vida. Nem eu esperava que fosse fazer tanta diferença. Nossa, minha autoestima foi lá em cima, né? Eu tenho muitos depoimentos desse tipo de pacientes que disseram que o transplante capilar e que essa mudança no cabelo, deixar de ser calvo, ou mulheres que têm uma densidade pouca de cabelo que querem aumentar, ou modificar tamanho de testa, desenho do rosto, isso tudo faz muita diferença. E essa técnica que eu uso, que é a técnica hoje mais difundida, chamada FUE, né? Que é FUI, o pessoal diz. É a técnica fio a fio que o pessoal comenta. Que na verdade, como eu estava dizendo, não é fio a fio, é uma técnica que a gente tira folículo capilar. O que é o folículo capilar? A gente tira o cabelinho até a raiz e que a gente tira fora ali aquele cabelo que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até 6 fios juntos numa unidade folicular que tem uma glândula sebácea, que tem vasos sanguíneos específicos para aquela unidade, tem músculo eretor do pelo, entre outras estruturas. Então a gente tira a plantinha com a raiz e com a terrinha na volta, porque a gente tira um micro pedaço de pele junto e a gente transplanta esse cabelinho, esses cabelinhos, essa unidade folicular, para outra área onde não tem cabelo do mesmo paciente. Não pode ser tirado de um paciente para o outro. Tem que ser tirado do paciente para ele mesmo. Então a gente retira aquela plantinha, que é o cabelo, com 1 a 6 fios, como eu disse, tira de um lugar, faz um furinho e implanta no outro. Por que é bom levar com a pele, levar toda essa unidade junta? Isso se descobriu com o passar dos anos, que os cabelos sobrevivem mais se eles forem transplantados com essa unidade toda. Então tem um crescimento melhor, tem um resultado final melhorado, mais estético, muito mais natural do que era antigamente, que o pessoal chamava de cabelo de boneca, que hoje não acontece mais, por causa da técnica, entre outras coisas. Então a gente consegue hoje atingir níveis altíssimos de qualidade de pacientes que às vezes, mesmo tocando e mesmo chegando perto, é imperceptível que fez transplante capilar. Mas ali onde tirou não fica falha? Isso é uma pergunta muito comum. Onde eu tiro a unidade folicular, não nasce mais cabelo. Por isso que uma das técnicas é explorar a área doadora, tem que ser suficiente para que eu possa explorar até 20, 25% dessa área, sem que deixe devastada aquela área. Ou seja, que se não fique mostrando que tirou cabelo dali. Não tem cicatriz, nem corte com bisturi. Então é uma maquininha que a gente usa para tirar fio a fio e a gente tira 1, pula 3 ou 4, tira 1, pula 3 ou 4 e vai fazendo espaçadamente para que fique imperceptível da onde que foi retirado. Depois de alguns dias o cabelo normal já cresce e nunca mais se percebe. Isso acontece num dia só? A cirurgia, na verdade, a cirurgia longa, né? Uma cirurgia que varia aí entre 7 até 14 horas, é a média, né? Tem cirurgias que chegam, às vezes, até 16 horas. Tem cirurgias, o mínimo que eu tive de cirurgia até hoje foi 6 horas e meia, 7 horas, né? É uma cirurgia muito trabalhosa. É como diz, fio a fio, né? Tira um por um dos fios, fura e depois transplanta e recoloca um por um desses fiozinhos dentro dos buraquinhos, tudo milimétrico, com lupa de aumento para a gente poder enxergar tudo muito ampliado, num detalhe, são pinças de cirurgia oftalmológica, né, muito fininhas que a gente usa, né, uma mesma pinça que mexe lá dentro do olho, a gente pega às vezes um cabelinho, então é muito detalhe, e é uma equipe multidisciplinar, né, são várias pessoas, geralmente tem um médico ou 2, né, pode ter um médico e um médico assistente ajudando, e aí tem biomédicos, enfermeiros, técnicos em transplante capilar, cada um tem a sua função específica, né? Tanto que eu, como vocês falaram, eu sou professor universitário e eu também dou cursos para formação de médicos na área de transplante capilar e dou curso para formação de equipes de não médicos, que são enfermeiros, fisioterapeutas dermatofuncionais, dentistas que também podem trabalhar nessa equipe, biomédicos, estudantes de medicina e outros que cada um pode fazer o curso e ter especificamente dentro dessa cirurgia funções que não são atos médicos e que eles
precisam ajudar o médico, porque é uma cirurgia de muito trabalho, muito detalhe, que precisa de muita gente. A média são o médico mais 3, 4, 5, 6 pessoas na sala, em cirurgia, todo mundo com mão na massa, digamos assim. O médico diretamente na cabeça, outros separando os fiozinhos, selecionando os fiozinhos mais finos para botar na linha de frente, para ficar mais natural, os fiozinhos mais grossos para botar atrás, ficar mais cheio, né? Selecionando fios que foram retirados e perderam a raiz e que não vão nascer, a gente tem o cuidado de selecionar e não implantar os fios que não vão nascer, né? Para evitar que fique espaçado. Bota um fio, nasce, o outro não nasce, o outro nasce e fica com espaço. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É feita uma pré-seleção dos fios com um microscópio, onde as meninas, algumas vão selecionando durante horas os fios que vão ser reimplantados. Mas tipo assim, se a pessoa tiver pouco cabelo, igual a mulher, por exemplo, ela tem pouco cabelo, tem como encher mais? O que acontece? Todo mundo pensa assim, eu vou fazer um transplante capilar, eu vou sair igual um Valderrama, que é um jogador de futebol cabeludo, né? Eu vou sair com uma peruca. Eu opero muitos pacientes que usam prótese capilar. Inclusive um, né, que nós vamos citar aí, que é um famoso, ele usava prótese capilar, até num programa de nível nacional, agora semana passada ele saiu falando que ele usava prótese, que ele quando ia mergulhar ele tinha que segurar a peruca na cabeça, né? Porque era bonita, mas quando mergulhava via. Então a gente nunca consegue com transplante capilar fazer uma peruca. É um procedimento cirúrgico que ele tem limitações técnicas. E por isso é que eu procuro trabalhar dentro dos preceitos médicos, dentro das regras, e não fazer falsas promessas. E um dos grandes segredos que eu aprendi nesses 25 anos que eu sou médico é que em medicina não é ciência exata, é ciência humana. Nunca pode se prever um resultado final para nada, nem para uma medicação que você tá, que às vezes você dá uma medicação para o paciente, para um funciona, para o outro não funciona e para o outro faz mal para o paciente. Um tratamento cirúrgico também pode ter resultados variados de acordo com a biologia de cada pessoa. Mas a gente sabe que não vira uma peruca, que é um procedimento que dá um resultado muito bom e que o paciente, sim, precisa ter condições técnicas para eu ter da onde tirar para poder transplantar. Isso é feita avaliação, eu né? sou uma mulher, Sim. né? Tenho pouco cabelo. Sim. Né? Tenho falhas. Você tem muito cabelo. Tenho? Você tem muito cabelo, só que você não tem a falhas, quantidade que sabe? você... Eu tenho algumas falhas. Sim. Tipo, aqui tem uma falha, aqui eu tenho uma falha. Sim. Eu conseguiria preencher essas falhas? Sim, o que acontece? Existem vários tipos de cirurgia. Tem cirurgias que são para preencher áreas que não tem cabelo, como, por exemplo, o homem que é totalmente careca em cima, ou então que ele é calvo na região frontal, né? E existem também essas cirurgias de preenchimento que a gente diz entre fios, que são pessoas que têm fios de cabelo assim e que a gente quer implantar fios no meio desses fios para dar um aumento de volume. A calvície feminina, ela tem características muito mais de perda de densidade do que perda de áreas. A gente geralmente não vê mulheres com uma calvície igual à masculina. Ela vê mulheres que a gente enxerga o couro cabeludo. Ela perde densidade. Então, sim, existe esse tipo de cirurgia. São procedimentos diferentes e, por isso, existem conceitos cirúrgicos diferentes e, para isso, existem também orçamentos diferentes e técnicas cirúrgicas diferentes. Porque uma cirurgia para fazer implantação num rapaz de 20 e poucos anos, que é só as entradinhas, e que é uma cirurgia de 6 horas, mas que não usa certos tipos de equipamentos, e a equipe é menor, tudo é uma coisa. Uma cirurgia de uma mulher, onde não pode raspar a cabeça, que nos homens, na grande maioria, a gente já raspa a cabeça com uma máquina mais baixinha, para os cabelos todos nascerem juntos, e para poder retirar os cabelos e transplantar. Existe cirurgia que eu faço de cabelo longo, ou seja, mantenho os cabelos sem cortar, mas é muito mais difícil implantar o cabelo no meio de cabelo, tem que ficar rebatendo, do que pegar uma cabeça, como a gente brinca, assim, uma cabeça lisa, que a gente só sai plantando, digamos assim. Então, existe, por isso que é importante fazer a avaliação médica. Hoje, infelizmente, a gente tem visto, né, que existem muitas coisas surgindo, o paciente às vezes não quer, mas tem que fazer uma consulta médica, uma avaliação. É uma cirurgia, é um procedimento médico. Então a gente não pode perder esse norte de saber que a medicina tem que ser feita sob avaliação médica. Qualquer pessoa pode fazer. O que impediria, né, uma pessoa de fazer? O primeiro empecilho absoluto é a pessoa não ter de onde tirar cabelo para colocar. Por exemplo, existe um político famoso, que eu não vou citar o nome, que ele perdeu todos os cabelos do corpo. Sobrancelha, barba, cabelo, ele não tem um pelo no corpo.
Ele teve uma doença dermatológica que levou, ou imunitária, né? Que levou, de imunidade, que levou a perder todos os pelos e cabelo do corpo. Ele não tem de onde tirar, então é impossível fazer um transplante. Porque o transplante é a retirada de um lugar e colocar para outro. Se a pessoa tiver alguma, sei lá, alguma doença? Existem várias enfermidades. O tratamento do transplante capilar masculino, ele geralmente ele é mais indicado para calvície, que é um tipo específico de perda capilar, ligada à genética e a hormônios, digamos assim, né? Nas mulheres também, mas existem outras enfermidades em que pode ser avaliado, sim, cicatrizes que o paciente tem que às vezes não quer ter, e a gente preenche aquela cicatriz com cabelos. Pacientes que já fizeram outros transplantes capilares antigamente, que era com corte com bisturi, e que ficava uma cicatriz gigante que hoje não tem mais, né? A gente preenche também aquela cicatriz com cabelos para ficar menos perceptível, entre outras coisas. Existe uma gama muito grande de avaliações que podem ser feitas. Existe uma metodologia? Em que sentido? Você tem alguma metodologia criada própria para fazer Nós temos um protocolo, isso em medicina nunca pode ser feito pelo que eu crio. Eu tenho que seguir preceitos médicos e conceitos já publicados em revista científica, com técnicas já aprovadas pela classe médica mundial, né? A gente conhece vários tipos de protocolos. Sim, os protocolos são variados, né? Equipamentos que se usa, e a gente sabe que hoje tem equipamentos que custam $10 mil, equipamentos excelentes, e tem equipamentos da China aí por R$5 mil. Eu acredito que não é a mesma coisa, né? Você entregar uma cirurgia com preço e baseado em cair qualidade, você não está entregando valor, você está entregando só preço. Então isso é uma coisa que faz diferença e que a gente precisa que se crie essa cultura, ou que se mantenha, se já existe essa cultura no Brasil, de que a gente tem que colocar, principalmente na área médica, no procedimento estético, muito sério, né? Que é muito sério, às vezes irreversível. Eu tenho operado principalmente aqui em Vitória, eu opero em Belo Horizonte, São Paulo também. Aqui em Vitória, muitos pacientes que já fizeram 2 ou 3 cirurgias antes, e que vem comigo, um paciente até me falou, eu gostei do termo que ele usou: doutor, eu vim para você fazer o meu acabamento. Ele falou para mim, né? E ficou muito satisfeito. Ele é até empresário da área estética, de laser, eu acho, de depilação. E ele fez comigo a 3ª cirurgia e ficou muito satisfeito. Eu tenho recebido muitos pacientes que vêm dos Estados Unidos, do exterior, que já fizeram outras cirurgias. Eu fiquei sabendo que o senhor é preferido pelos famosos... Não é... Conta um pouquinho aí. Na verdade, o que acontece? Eu tive uma oportunidade, eu trabalho em Belo Horizonte, né? Presto serviço numa clínica, onde são meus parceiros, onde a clínica referência mundial em harmonização orofacial, né? Acho que são 200 colaboradores hoje. A clínica lá a gente acredita que é a melhor e maior do mundo em harmonização, e eu sou o médico responsável pelos transplantes capilares. Existem muitos outros profissionais não médicos e que fazem harmonização, aliás, os melhores, né? E que estamos em São Paulo também agora, mas por isso a gente começou a ser uma referência internacional. E para artistas também. Na clínica especificamente lá, a gente já tem recebido muitos artistas de expressão nacional até internacional. Pode citar alguns? O esposo da Maria Odete, eu chamo, né? Que é a Gretchen, né? Que viraram meus amigos, são meus amigos pessoais. Já fui ao Pará conhecer a convite deles, né? E vou de novo agora daqui a alguns dias. Então eu posso que eles, além de pacientes, são meus amigos. Mas nós temos no nosso portfólio alguns famosos, né? Mas todos os pacientes para nós são tratados como celebridades, porque os nossos pacientes, a gente atende um paciente por dia, e isso é uma entrega de valor muito importante, porque o médico e a equipe toda fica totalmente à disposição desse paciente o dia inteiro. Eu já sei que hoje em dia tem acontecido no Brasil, que já acontece fora do Brasil há alguns anos, de clínicas que operam vários pacientes no mesmo dia, né? Mas a nossa escolha é entregar um valor, entregar uma qualidade, entregar um tipo de serviço muito objetivado no paciente, né? Em saber que aquele paciente é o nosso único paciente do dia e ele vai ter atenção completa, desde o início de manhã até às vezes à noite, que vai a cirurgia. Garantida, né? É isso que a gente precisa, né? Eu busco isso muito, né? Então, por isso é que eu também gosto, como eu falei, de estudar. E aí nós fizemos uma contagem aí, deu uma 150 aí de certificados e tudo, porque eu realmente sou meio workaholic. Gosto de ler, gosto de estudar. E pessoas que têm algum problema de pele,
podem fazer? Sim, existem contraindicações relativas em que podem atrapalhar o resultado, algumas doenças de pele, né? E existem contraindicações absolutas. Existem algumas enfermidades de pele dermatológicas que podem impedir o tratamento cirúrgico, sim. Né? Eu não tenho como citar agora, assim, até porque é muito específico, muito técnico, mas existem. Por isso, assim. não existe às vezes o paciente fez uma uma radioterapia, né? E ele fez a radioterapia e queimou uma área da cabeça, perdeu uma área de cabelo porque a pele ficou com uma cicatriz da queimadura da radioterapia. Às vezes, muitos pacientes não conseguem ter um implante ali e o implante ficar. Então pode ser uma contraindicação, mas já fizemos casos que conseguiu reverter. Né? Alguns pacientes eu vou perder o cabelo com o Covid, vou perder o cabelo com a quimioterapia. Esses não são indicados de fazer cirurgia, porque são coisas que se revertem momentâneas e que se revertem plenamente com medicação, com tratamentos locais. Você faz uma avaliação nesse sentido, então, e orienta a pessoa, por exemplo, uma pessoa com psoríase, né? Tem a queda em determinado local, aí vem tendo, que é o meu caso, né? Isso. E aí você fica com uma falha no local. O que acontece? A psoríase é uma enfermidade que ela tem características específicas de alteração de imunidade, entre outras coisas, que fatores externos, emocionais e outros fazem parte da fisiopatogenia da doença. Então, o que acontece? Esses pacientes geralmente têm que ser avaliados pelo médico caso a caso e examinados, muitas das vezes, com um aparelho chamado dermatoscópio, que a gente avalia em amplitude grande o couro cabeludo e os fios antes da cirurgia para poder fazer esse procedimento. Via de regra, hoje com a telemedicina, né, a gente consegue avaliar a maioria dos pacientes que vêm. Tem paciente vindo da Austrália, tem paciente vindo da Inglaterra, eles não conseguem vir para consultar e depois vir para fazer a cirurgia. Então, a grande maioria, eles fazem uma pré-consulta online por telemedicina e antes da cirurgia eles fazem uma consulta presencial. Raramente pode acontecer, e o paciente é advertido disso, dele vir de outro país e ter alguma enfermidade que na hora a gente veja que não tem como operar agora. Muito raro acontecer. Mas aí a gente é impeditivo para a cirurgia, a gente não faz. E tem os pacientes que têm problemas de idade, cardíacos e que tiveram, por exemplo, revascularização coronariana, que precisam de uma atenção especial para fazer um procedimento com anestesia, né? Porque a própria anestesia que a gente usa é a mesma anestesia local, a mesma anestesia que usa para fazer obturação dentária, para fazer canal, para fazer harmonização orofacial, é a mesma, só que a gente faz bem diluída e faz no couro cabeludo. Mas existem componentes nessa mistura que a gente faz, nesse coquetel anestésico, que podem sim acelerar o coração, podem dar outras alterações, em que um paciente que tenha previamente uma enfermidade grave cardiovascular pode ter uma complicação, né? Já houve casos relatados no Brasil, acho que um caso de um paciente que morreu depois de um procedimento, né? Mas isso é uma coisa que não é o normal. Você pode morrer na cadeira do dentista também, pode, né? Pode fazer um outro tratamento estético leve e pode acontecer uma reação anafilática, medicação. Por isso que medicina não é exata, mas é um procedimento extremamente seguro. Eu, nos anos todos que eu trabalho, eu nunca tive nenhuma complicação, nenhum problema sério, nada. Então, por quê? Porque a gente tem protocolos que são seguidos literalmente à risca, e esse protocolo, igual um robozinho, a gente vai seguindo aquele protocolo para que não fuja nada do nosso controle. Nessa sua área existem vários protocolos ou só um tipo de protocolo? Muitos protocolos diferentes. Cada um. É porque tem a escola turca de transplante capilar. A Turquia é o país do mundo que mais faz quantidade de transplantes capilares, mas existe uma máxima de que se fala que na Turquia, das centenas de clínicas de transplante capilar, 2/3 dela parece que são irregulares ou são, como é que é o nome? Clandestinas. A gente não sabe ao certo isso, que a gente não tem estatística, mas se ouve falar, e que os pacientes que geralmente procuram a Turquia são aqueles que primam por preço, em primeiro lugar, sem saber o que... Então, no outro país, né? Às vezes a gente pode ter clínicas maravilhosas, muito boas, né? Como eu tenho colegas, né, que trabalham lá e tudo, e que tem clínicas muito boas, mas também a gente ouve falar de coisas cabulosas, assim. E, infelizmente, isso tem... Hoje, vocês devem ter notado que a procura por estética masculina, principalmente eu atendo mulheres também, mas a masculina cresceu muito, os homens estão procurando muito. Cabelo, então, é uma coisa que faz diferença para todo mundo. Então, a gente tem procurado filtrar pacientes
que o perfil de paciente que nos procura é o paciente que ele quer um preço justo, dentro do preço de mercado, mas que ele não se importa de não pagar o preço mais barato, porque ele quer um valor agregado àquilo tudo. E não é só um valor, né? Quando a pessoa busca qualquer tipo de cirurgia estética, por exemplo, que trabalha a estética, ela está buscando, ela está investindo, porque ela está investindo em algo melhor para ela, na autoestima dela, ela está investindo também na questão dos cuidados, né, do pós-operatório, o que pode acontecer com ela depois que ela fizer a cirurgia ou durante a cirurgia, isso tudo é um investimento, que ela pode gastar muito mais depois. Sim, né? o remediar é, como é que é? O barato sai caro. O barato sai caro. O que acontece é o seguinte, hoje o protocolo mais comum é o quê? O paciente chega na clínica, ele é recebido por uma consulta, se não fez a consulta presencial, ele faz uma consulta presencial com o médico, e aí ele vai para a sala de preparo, onde é lavada a cabeça, fez os cuidados de higiene, se precisar cortar o cabelo, corta, tudo já na clínica. E aí o paciente, antes disso, recebeu uma listagem de procedimentos pré-operatórios sobre álcool, sobre tabagismo, sobre comportamentos antes da cirurgia para evitar alterações pressóricas, entre outras coisas, né? Medicamentos que pode ou não tomar, chega na sala de prepara o cabelo e ele passa para a sala de procedimento. Na sala de procedimento, o paciente opta, né, por tomar um comprimidinho. A gente não faz medicação na veia, porque é feito em nível ambulatorial, em nível clínica, né? O procedimento é minimamente invasivo, não tem abertura de nenhuma cavidade, não tem bisturi, é anestesia local, como eu disse, é uma harmonização do cabelo, né? Então o paciente ele deita de barriga para baixo, que a gente chama em medicina de decúbito ventral, né? E ele fica como se fosse receber uma massagem, com o rosto colocadinho no buraquinho, e aí a gente começa com a anestesia local, e aí depois já que vem com a maquininha e começa a tirar fio por fio. São algumas horas nessa posição, o paciente para, ele almoça, conversa com a família, do jeito que a gente está aqui, super tranquilo, e ele, depois disso, ele volta numa posição semi-sentado, sentado a 45 graus, assim, mais ou menos, semi-sentado com as pernas esticadas, e aí a gente vem por trás e começa a fazer as perfurações de acordo com a quantidade de fios que foram extraídas, e exatamente 8.464 fios extraídos e prontos para o transplante. Já os descartados já foram jogados fora. Beleza. Então vão ser 8.604 fios, um por um. Todos os pacientes, quando chega no final da cirurgia, eles falam assim: se eu soubesse que vocês tinham tanto trabalho assim, eu não tinha pechinchado, não tinha reclamado, não tinha pensado até em não fazer. Tá? Porque realmente é assim, uma equipe com várias pessoas, 2 médicos às vezes, uma equipe grande, todo mundo o tempo inteiro trabalhando, durante horas e horas e horas para um paciente só. E não tem, eu fiz harmonização facial já, na harmonização a gente consegue trazer o paciente daqui 6 meses de novo, 1 ano o fio absorve, o transplante capilar geralmente ele é definitivo. Eu faço uma cirurgia que às vezes custa o preço de uma harmonização e que dura para o resto da vida, a não ser que a calvície dele continue evoluindo. E todo mundo pergunta, os fios transplantados caem? Os fios transplantados são tirados de uma área que não tem característica de queda, né? Que não tem receptores para DHT e hormonais. Então, geralmente, os fios transplantados nunca mais caem. Só os fios que o paciente ainda tem, se ele sofrer aquele processo, ainda vai cair. Então, por exemplo, um paciente tem isso aqui de fios de cabelo. Eu implantei e ele ficou cabeludaço. Daqui a algum tempo, a calvície continuou progredindo, ele não quis fazer nenhum tratamento mais, os fios que ele tinha antes caem. E ele fica com pouco cabelo de novo, daqui 5, 10 anos, mas ficou com os cabelos transplantados. Os outros é que caíram. Então, isso às vezes, paciente muito jovem, e eu opero, tive um paciente do Canadá esse ano, que veio de Vancouver, no Canadá, acho que ele tinha 21 ou 24 anos, jovem. Então, eles sabem que são pacientes que provavelmente, daqui a uns anos, vão ter que fazer outra cirurgia, porque ele veio com uma quantidade de cabelo, nós fizemos um preenchimento, ele saiu cabeludo e é jovem, ainda vai evoluir. Os cabelos transplantados devem ficar, e os cabelos que ele ainda tinha, se ele não fizer tratamento para segurar, vão cair. E aí ele volta do Canadá depois para a gente fazer de novo. E os cabelos, eles nascem normais ou nascem mais grossos? Essa pergunta é muito legal, porque o cabelo, eu sempre digo, ele não sabe que ele foi tirado de um lugar e colocado no outro. Então eu tiro o cabelo de um lugar, transplanto ele para outro lugar,
com raiz e com a pelezinha junto, ou seja, aquela plantinha que eu disse com a areiazinha junto, para ele se adaptar. Esse cabelo fica ali e ele vai ter as mesmas características que ele tinha no outro lugar. Por isso que a gente tem que escolher fios mais grossos para botar mais no meio e para trás, e fios mais finos para botar na linha de frente, mais delicados, para não ficar uma coisa grosseira. Então essa seleção não é feita em todos os lugares, está no meu protocolo, né? Investir um pouco mais de tempo da equipe para a gente poder fazer essa seleção. Eu já né? vi uma vez. Que fica aquele fio grossão tem saindo. muito tempo, Fica muito mas grosseiro. Eu sempre digo que o ideal de um transplante capilar para ficar de excelência, ele tem que ficar natural e imperceptível. Se você fizer um tratamento que não fique natural, ele não ficou esteticamente bonito. E se você fizer um tratamento cirúrgico que ele não ficou imperceptível, ou seja, fez transplante, ficou cabelo, mas todo mundo diz assim, isso é implante. Eu acho que não é o ideal. Aí o seu trabalho é harmonização, então? Você sabe que existe, nessa área de estética, existe uma coisa que é a mão da pessoa. Por isso que é muito importante não só escolher o preço, escolher coisa, é você saber com quem vai fazer. Né? Por que você acha que às vezes pacientes vêm lá dos Estados Unidos, pacientes vêm lá da Europa fazer comigo? Às vezes uns artistas famosos que podem fazer em qualquer lugar vêm fazer conosco. A gente acredita que é porque eles sabem que a parte qualidade, né? A arte, isso é arte. Estética é arte. A harmonização não é só injetar alguma coisa na tua face, não é passar um fio. É a arte da mão do artista de desenhar o teu rosto em três dimensões para que aquilo fique lindo. Eu, modéstia à parte, fiz o 2º grau, como eu gosto de estudar, eu fiz 2º grau em técnica, em eletrônica. Eu ia até ser engenheiro e acabei fazendo medicina porque eu sou apaixonado. Minha família, ninguém era médico, todo mundo da área jurídica, eu resolvi fazer medicina, passei na federal, né, porque não ia pagar particular, então eu consegui passar na federal e fiz medicina por ser apaixonado por medicina. Mas o 2º grau que eu fiz em eletrônica, eu fazia uma cadeira chamada desenho técnico industrial. Então a gente fazia desenho com pranchetas, com réguas, em 3D, de peças, de coisas. Isso me ajudou a desenvolver uma visão tridimensional privilegiada, que eu consigo enxergar coisas que às vezes as pessoas me perguntam, como que você viu isso? E eu tenho pacientes, né, que já vieram fazer cirurgia comigo, que outros médicos me ligaram e disseram, cara, não assume esse caso, é um paciente de expressão nacional, se fizer o que a gente acha que vai acontecer, você está queimado para o resto da vida, e eu assumi a responsabilidade e deu muito certo. Que legal. Né? E isso, claro, a gente fica com medo, né? A gente nem dorme pensando, mas em compensação a repercussão positiva vem depois. E um liga para o outro. Muitos pacientes hoje nos ligam, nos procuram e dizem assim, eu quero fazer com o Dr. Marcelo, porque ele que operou fulano, ele que operou meu primo, muitos, principalmente os que vêm de fora do Brasil, são muito assim. E artistas também. Se a pessoa quiser operar com você e às vezes não tem condição de pagar à vista, tem como parcelar esses? Hoje em dia a gente tem que saber trabalhar e sabe que as pessoas têm que pagar. E para pagarem pelo serviço, nem todo mundo tem condição de fazer um pagamento à vista. É claro que o paciente que faz um pagamento à vista, ele obtém descontos maiores, que a gente não paga a taxa de cartão, né? A gente não paga esse tipo de coisa. Mas o paciente que quiser dividir, ele consegue dividir no cartão de crédito. Eu não vou dizer agora que eu não faço parte da parte financeira, mas eu acredito que é 10 vezes que faz, né? Obviamente, os custos são diferentes do que fazer à vista, que tem um desconto quanto maior, mas facilita muito. Sabe que, por incrível que pareça, não é o que acontece mais. A maioria dos pacientes preferem um valor com desconto à vista, mas alguns pacientes escolhem sim pagamento dividido em até 10 vezes no cartão de crédito. A pessoa quer muito fazer, né? Hoje porque a gente atende todas as classes, não tem distinção. Eu tenho pacientes que chegam aqui, vêm no avião próprio, no jato particular dele próprio, com uma comitiva, junto com ele, já tive, grandes industriais, tem um inclusive que veio fazer esse dia comigo, é dono, ele me falou que a empresa dele de material médico só perde para uma da China no mundo, é a 2ª do mundo, e a 1ª de volume no Brasil, né? Ele veio no jato particular dele, lindíssimo, maravilhoso, com a comitiva toda, e eu operei. E no outro dia da cirurgia dele, eu operei um rapaz que trabalha na Vale e que é um funcionário simples da Vale, tudo, o atendimento, a receptividade, a qualidade é a mesma. São pacientes para mim e eu não vejo diferença, isso é uma coisa pessoal minha, né? E a gente procura dar o mesmo atendimento, a mesma qualidade, e inclusive, muitas vezes eu nem sei quem é que está vindo. Esse industrial, eu só descobri que ele era isso porque ele falou, tá vendo todo esse material médico que você está usando aqui? Eu que fabrico.
falou para mim, ele é do interior de Minas e tem 5.000 funcionários, ele me contou toda a história. Essa Gaze aqui eu criei assim, assim, assado. Né? Então foi uma surpresa, eu não sabia, não imaginava. Então, assim, são surpresas que a gente tem às vezes e a gente atende gente de todo o Brasil. Eu tenho paciente já agendado até abril do ano que vem, né? A nossa agenda pontualmente hoje eu tenho até o final do ano, eu sei porque hoje eu estava olhando para poder marcar para um paciente antes de vir para cá. Eu tenho acho que 4, 5 vagas até o final do ano ainda, né, de cirurgia, aqui em Vitória, e a gente já tem agenda até o ano que vem. Mas não tem distinção. Todo mundo pode fazer. Ótimo. Hoje as cirurgias de transplante capilar estão praticamente o mercado, existe uma coisa chamada oferta-procura, né? E então quanto mais oferta de profissionais do mercado e a procura às vezes não acompanha, o preço baixa. Então hoje os preços praticados no mercado brasileiro são em média metade do que era 5 anos atrás. Tá? Claro que eu volto a dizer que nem sempre o preço mais baixo é sinônimo de qualidade, como também não posso afirmar que é sinônimo de má qualidade. Às vezes pode ter um preço baixo com qualidade, eu acho bem difícil que seja ofertado o mesmo tipo de equipamento, o mesmo tipo de material, mesma qualidade empregada naquilo ali, mas é possível. E dentro de Vitória o senhor tem concorrentes? Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Eu sei que quando eu comecei a operar aqui em Vitória, eu vinha para cá e ficava uns dias operando aqui e ia embora para Minas. Eu acho que éramos três médicos. Muito hoje pouco ainda, né? mas hoje eu acho que tem mais que o dobro disso. Surgiu muito depois da pandemia. Não existia curso de transplante capilar. Eu fiz curso fora. Também, né? Eu fiz curso fora do Brasil. Certo. Não existia curso no Brasil. Quando da pandemia começou a se impedir as viagens e muitos profissionais médicos começaram a procurar curso no Brasil. Então começou a surgir a nossa oferta e outras ofertas de curso no Brasil e aí virou um boom. Hoje a estética tem crescido muito, né? E o transplante capilar imensamente. Né? Se vocês começarem a pesquisar isso, vocês vão até surpreender. Né? Que você dá curso onde? A gente dá curso, assim, a gente tinha um curso online, que ele faz a parte teórica online, e depois ele faz um fellow comigo. O médico vem e faz um acompanhamento de algumas cirurgias comigo. Vai depender dele quantas ele quer fazer para fazer o custo desse curso. Né? Um fellow, é um acompanhamento comigo. E tem os cursos agora que a gente está voltando com os cursos presenciais. Em princípio em Belo Horizonte, mas já estamos agora. Como eu sou sócio da clínica Pio XII, que é a clínica anexa à faculdade Pio XII, né? Onde eu também dou aula, eu sou um dos sócios proprietários da clínica e lá uma das coisas que a clínica vai oferecer, a nova clínica, vai oferecer pós-graduação, atendimento médico de várias especialidades, laboratório, estética médica em geral, estética não médica também, todos os procedimentos estéticos e nessas pós-graduações nós vamos ofertar agora, já tem turmas previstas para transplante capilar. E isso é até uma deixa para quem estiver escutando, né? Que é uma nova profissão que está surgindo. Como tem muitos médicos no Brasil fazendo transplante capilar, né? E se especializando nisso. Hoje, de vários cursos que tem agora no Brasil, acredito que tem pelo menos uns 5, 6, todos com agenda lotada de profissionais, esses médicos precisam de auxiliares para trabalhar com ele, que são dentistas, fisioterapeutas, dermatofuncionais, enfermeiros esteticistas, eu não posso esquecer, mas biomédicos e outros que trabalham na área de estética. Essas pessoas fazem o curso, que é o curso não médico, que aliás é bem mais barato que o curso médico, ele habilita só para aquelas áreas que cada um pode trabalhar dentro do procedimento. Um é separação de fios, outro é instrumentação cirúrgica. Então a gente dá esse curso e hoje esses profissionais, olhem bem, eles recebem em média no mercado nacional hoje por dia, em média R$1.000 líquido por dia. São profissionais que não são médicos e que trabalham nessa área, auxiliando os médicos que recebem uma remuneração boa. R$1.000 por dia líquido hoje, muita gente gosta, né? É trabalhoso? É um dia inteiro de trabalho, tudo, mas a média é essa. Né? Então, claro que no início eles começam, o mercado paga menos, mas depois que já está com uma boa expertise, já está bem definido naquela área, eles conseguem. E eu, por exemplo, estou precisando de mais gente. É um curso técnico e superior. Tá? Tem pessoas que têm curso técnico, que podem fazer certos procedimentos dentro do ato todo, e tem pessoas que são de nível superior, biomédicos, tudo que podem fazer outras coisas. Né? Isso vai depender de caso a caso. Mas o curso é um curso que praticamente em 2, 3 dias de trabalho você paga o curso. E quem mais te procura, homens ou mulheres?
Hoje ainda são homens que procuram mais, mas tem aumentado muito o número de mulheres procurando, porque as mulheres descobriram que os tratamentos estéticos faciais, agregados a um cabelo bonito, fazem diferença. Né? Também não era nem divulgado para as mulheres, né? É, mais os pouco homens. divulgado. Até porque o procedimento para a mulher é um procedimento bem mais difícil. É um procedimento que nem todo mundo faz. Né? É um procedimento que são poucos os médicos da área que se habilitam a fazer, porque tecnicamente ele é muito mais difícil, né? Por vários fatores que influenciam. Você não pode nem raspar o cabelo como Exatamente, isso é uma homem, das coisas. O homem, a grande maioria, tem uns que optam, principalmente os que vêm dos Estados Unidos, eu noto que eles não querem raspar cabelo. Tem custo diferente, claro, né? Porque é muito mais trabalhoso, são 2, 3 horas a mais de serviço para poder rebater cabelo para cá, rebater cabelo para lá, fazer implantação com o uso de um equipamento chamado implanter e não à mão. Então, assim, tem diferença. Mas eu vejo que o perfil cultural do pessoal que vem dos Estados Unidos é de não querer raspar cabelo. O brasileiro não importa, ele já diz, não, vamos raspar porque já nasce tudo junto, porque os cabelinhos são transplantados pequenininhos, aí ficam os pequenos, os grandes, então já vamos fazer. Esteticamente, 7 a 10 dias depois do procedimento, o paciente já está com todo o cabelo praticamente olhando, é normal. Né? Não é cabelo comprido, que ele vai demorar para crescer no tempo normal do crescimento. O cabelo meu é branco, vai ficar branco? Sim. Se o cabelo tem característica de ser branco, eu vou tirar ele está preto. Mas daqui 2, 3 anos ele vai começar a ficar branco como ele ia ficar onde estava antes. Então ele mantém as características normais. Né? E tem alguma forma de, depois da cirurgia, tem algum shampoo específico, alguma Quais coisa são assim? os cuidados? Os cuidados que tem após. Pós-operatório é muito tranquilo. Eu sempre digo que isso é bom e ruim. Por quê? Porque é bom porque o paciente não sente nada. Raramente um paciente sente... A coisa mais comum que dá é um inchaço em 1 em cada 10 pacientes. Ou seja, o paciente fica com um edema, um inchaço, que se ele ficar nos dias posteriores à cirurgia mais que assim, não extrapolar, esse inchaço é mínimo, né? Mas alguns pacientes, por exemplo, eu tenho Cachoeiro, Itapemirim, a cidade aqui perto, que eu opero todos os meses, muita gente de lá vem de lá. Médicos, principalmente, já operei alguns de lá. A minha classe médica são muito teimosos. Então eu tenho vários médicos que eu opero, de Curitiba, que vem, de São Paulo, os médicos vêm e eles saem, por exemplo, daqui para Cachoeira, acho que são 2, 3 horas, eu nunca fui. Eles saem da cirurgia e vão dirigindo para casa. Porque é super tranquilo. O paciente entra na cirurgia batendo papo, como a gente está aqui, e sai desse jeito. É como ir ao dentista, digamos assim. E dói. Eu não sinto dor nenhuma, né? Mas, não, o procedimento é totalmente indolor. O paciente nem pode. Sente nada. O pós-operatório, eu vou dar um exemplo. No N de cirurgias que nós já fizemos esse ano, eu tenho uma estatística. Foram 3 pacientes do início do ano até agora que relataram dor leve no pós-operatório. Dor leve. Por quê? Milhares de furos na cabeça. Só que a grande maioria esmagadora, assim, mais de 90%, não sente nada. E isso é ruim por um lado, que eles abusam. Tem muito paciente que eu vejo, opero hoje, no outro dia eu vou no shopping, o cara está lá passeando no shopping. O homem é teimoso. Passeando no shopping. Tem paciente que já saiu comigo da cirurgia e falou, vamos no restaurante tal comer um camarão. E eu falei, cara, ele falou assim, eu vou sozinho, se você não for comigo. Ele era de fora, vamos então. Então, acontece, é muito simples. O procedimento é tão leve, apesar de ser demorado, que o paciente às vezes sai, ele quer ir passear, ele pode, não é impeditivo. Mas o que é o ideal? É pelo menos na noite pós-cirúrgica ele ficar mais quietinho, a alimentação é livre e a dor é muito rara. E aí, se precisar, eu oriento o que ele pode tomar de medicação. Os outros cuidados mais importantes é, assim, mar, piscina, por 30 dias evitar, principalmente por causa da exposição solar, as cicatrizinhas, né? E esportes com um perigo de tomar bolada, uma pancada na cabeça, também tem um período, a academia 15 dias, para evitar um sangramento, um aumento de pressão sanguínea por esforço e sangrar. Só isso, é muito tranquilo. Tá? O shampoo, tem um shampoo próprio? Eu não falei. Então, assim, hoje no Brasil existe um shampoo próprio para transplante capilar, foi uma criação minha, só que ainda não está no mercado. Nós estamos em fase de aprovação, acho que é a Anvisa, eu não sei, tem um órgão que avalia isso e que está nessa fase de aprovação para vamos lançar em seguida no mercado um shampoo que ele é pré e pós-transplante capilar específico para o couro cabeludo e para o cabelo estarem preparados para a cirurgia e regenerados depois da cirurgia. Hoje as orientações... Né? Até hoje, a orientação são alguns shampoos de algumas marcas específicas que a gente passa para o paciente comprar, que são baratinhos, mas que ele faz a lavação da cabeça nos primeiros 10 dias pós-cirúrgico, a partir daí é vida normal. Né? Aí
Porque o homem lava todo dia, né? O Sim, cabelo, sim. a mulher, E então, vai lavar mesmo depois da cirurgia, só que é com shampoo de neném, Entendi. por enquanto, né? Entendi. Vai chegar no mercado aí o nosso shampoo. Após a cirurgia, a pessoa precisa voltar ao consultório para alguma avaliação? A grande maioria dos pacientes some e nunca mais volta. Nem foto eles me mandam para eu saber como é que ficou bonito depois. Só dizem, tá ótimo, não quero saber, não quero que ninguém saiba que eu fiz cirurgia, eles dizem. Mas o ideal é que o paciente tenha retornos, nem que seja quem mora fora, online, por vídeo consulta, como eu faço, comigo pelo menos a cada 3 meses. Quando que é o resultado final, que todos os cabelos transplantados nascem? Não nasce tudo bum da noite pro dia. É, em média, 12 meses. Pode chegar até 18 meses para todos os fiozinhos nascerem. Ah, mas eu tô com 11 meses, já nasceu 95% dos fios. Beleza, mas ainda tem 5% que pode nascer. Então a gente precisa, eu sempre deixo incluído nos meus honorários já de cirurgia um acompanhamento ilimitado de consultas de retorno durante 1 ano. Então o paciente ele vai pagar um valor de cirurgia, onde ele tem acompanhamento pós-cirúrgico e consultas gratuitas para ele a respeito do transplante capilar, ilimitadas, seja online ou presencial comigo, por 1 ano. Nossa, isso é Tá? rápido. E eu ainda tenho um cuidado específico, e meus pacientes que vão assistir aqui vão falar que é verdade, com todos os pacientes. Isso me consome um pouquinho, mas eu tenho cuidado que no pós-operatório imediato, principalmente os 10 primeiros dias pós-operatório, se o paciente tiver alguma dúvida e ligar num sábado, 3 horas da manhã, quem atende o telefone sou eu. Não é nenhuma das meninas. Eu atendo pessoalmente o telefone para eles me ligarem 3 da manhã no sábado e dizer assim, doutor, aqui está dizendo que é o shampoo tal, da marca tal. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Eu atendi o telefone. Isso é o diferencial. Isso é um diferencial muito grande que me consome muito tempo e que por isso eu não consigo às vezes concorrer de preço com outros profissionais que têm uma conduta diferente. E não estou falando mal de cada um tem seu jeito. Sim. Tem médicos que não atende o paciente no pós-operatório assim, tem que passar pela secretária, isso aqui. Ótimo, é normal, mas eu tenho uma escolha pessoal de dar essa atenção. Por isso que muitos pacientes viram meus amigos, porque a gente tem contato muito próximo, né, no pós-operatório, principalmente os 10 primeiros dias. Isso é uma coisa bem... Bacana. É um diferencial também, que eu acredito, né? Fiquem à vontade, né? Muito interessante, né? O assunto, acho que não, as perguntas não acabam, né? Mas você faz, então, só capilar. Existe transplante para barba também? Existe. Existe transplante de sobrancelha, de barba. Eu optei por não fazer mais. Porque hoje eu tenho uma equipe que atende um paciente por dia. Se eu parar a equipe toda, a clínica, o equipamento, tudo para fazer uma barba ou uma sobrancelha, eu não consigo atender um outro paciente de transplante capilar no dia. Então, uma opção minha foi não fazer mais cirurgias pequenas dessa, até porque eu não consigo passar um custo de um transplante capilar, cobrar a mesma coisa, fazer uma barba ou uma sobrancelha. Eu não vou ter clientela. Então, como a gente optou por fazer um atendimento exclusivo, um atendimento objetivado e no melhor atendimento possível, a gente primou por fazer só cabelo. Não fazemos, pelo menos até segunda ordem, mais barba, nem sobrancelha, nada assim. Existem outras clínicas profissionais que oferecem... Você torna autoridade nisso que você eu preferi me posicionar dessa forma em fazer exclusivamente isso e isso, para realmente ser objetivado no melhor possível dentro do transplante capilar. Eu também acredito o seguinte, existe um método de transplante capilar, que é o bari, que a gente coloca pelos do corpo no cabelo também, para dar uma ajuda e encher um pouco mais para quem não tem uma área doadora muito boa. A gente também faz isso. Mas são casos que têm que ser muito bem estudados, porque eu sempre digo até para os meus alunos que barba não é cabelo. Pelo não é cabelo. E eu sempre digo que tem uma teoria de branco no branco, né? Isso aqui é branco. Com licença, isso aqui é branco. Mas se eu colocar o branco do lado do branco, eu noto que tem uma diferença, eu noto a diferença. Então, a minha teoria do branco no branco diz que se eu botar pelo do lado de cabelo, vai ficar visível. Então, são em casos realmente de necessidade. Eu tenho recebido muitos pacientes de calvície extrema, grave, com área doadora péssima. Aqueles casos que os outros médicos assim, não têm coragem de operar. E eu faço e a gente é bem sucedido, porque eu tenho técnicas e segredos
que eu emprego com esse conhecimento tridimensional e tudo que eu consigo agregar valor e consigo chegar a resultados que os outros às vezes não entendem o que a gente faz. Não é nada fora dos preceitos médicos, nem nada que não esteja respaldado cientificamente, mas são visões artísticas de forma de implantação, aonde implantar e como colocar. Porque o cabelo faz diferença até o ângulo que você implanta. Eu não posso sair colocando cabelo de qualquer jeito, eu tenho que colocar em um ângulo que ele cresça naquele ângulo, que ele vai crescer naquele ângulo. Exatamente, não pode existir vários redemoinhos na cabeça, tem que ter um ângulo. Então, o detalhe não é só furar e colocar, é furar no sentido e na direção corretos para o futuro crescimento e que fiquem alinhados e que cada parte da cabeça tenha um alinhamento com um ângulo diferente. Isso tudo faz muita diferença no resultado final. Doutor Marcelo, e quem quiser fazer essa cirurgia com o senhor, onde que encontra? Qual é o seu Instagram? Bom, o nosso Instagram é DR de doutor, Marcelo com 2 Os, Moreira. DR, Marcelo, mais um O, Moreira. E no Instagram tem lá um link na bio, que o pessoal, meus filhos que me ensinaram, link na bio, que tem, clica lá e já vai direto para o WhatsApp da clínica, onde tem o nosso call center, as meninas atendem, dão todas as informações e geralmente a partir dali o paciente, ele é feita uma pré-avaliação e aí existe essa pré-avaliação para dizer se o paciente existe condições técnicas de ser operado ou não, e aí ele passa pela avaliação médica, que pode ser online e pode ser presencial. Né? Okay. A diferença é que na presencial a gente consegue examinar com o dermatoscópio. Na online a gente faz um olho clínico e faz uma avaliação prévia, onde é necessário depois, no dia da cirurgia, uma avaliação final antes da cirurgia, que acontece antes da cirurgia. Mas e quais são os locais que você atende aqui? Hoje eu atendo em Belo Horizonte, em São Paulo e vou direcionar para o público mais aqui de Vitória. Né? Aqui em Vitória a gente atende no Shopping Jardins. Né? Shopping Jardins, ninguém sabe que lá na parte de Torres ali tem uma área médica muito ampla, se eu não me engano, são 70 médicos atendendo lá, tem a parte odontológica, então a gente atende lá no Shopping Jardins. Aí o contato de tudo, é tudo feito através do WhatsApp, né? O pessoal entra no link da bio, tem o telefone lá que é o 27 99522 0920. Esse telefone é um telefone de WhatsApp, que é um atendimento feito por escrito para que fique tudo formalizado e registrado. Porque às vezes uma ligação não se entende alguma coisa, então a gente evita isso. Tudo é feito por escrito ou por mensagem gravada para que o paciente tenha a segurança de o que foi combinado com ele, foi dito para ele e vice-versa, se mantenha dentro do que está protocolado ali. E aí, através disso, a gente direciona o atendimento. Todo o atendimento para os pacientes do exterior e do Brasil são feitos nesse telefone 027 daqui de Vitória. Nós centralizamos aqui. E aí sim, os pacientes que optam por fazer a cirurgia em São Paulo e em Belo Horizonte, não só por distância, mas tem diferença. Em São Paulo a gente atende dentro de um shopping lá também, que é um shopping talvez dos mais abastados do país. Então o custo operacional é um. E em Belo Horizonte nós estamos dentro de um hospital que também é um hospital referência no estado de Minas Gerais. O custo é outro. Aqui nós estamos numa clínica. Então, são fatores que influenciam no investimento que vai ser feito pelo paciente. Se quiser falar o nome do hospital em Belo Horizonte, São Paulo, pode Eu não tenho autorização, por isso que eu não vou falar, né? São empresas terceirizadas e para não vincular o meu nome a essas empresas das quais eu não faço parte em si, o hospital e o shopping, então eu prefiro não falar. Mas, quem quiser saber, nós passamos todas essas informações através do WhatsApp, todas as informações, tá? Que o pessoal precisar. Só lembrando, então, DR de doutor, não tem ponto, não tem nada, Marcelo com 2 Os, Moreira. É isso aí. E aí ali vocês já vão ver umas fotos minhas ali, vai ter uns artistas ali junto comigo, né? E é isso. Já pegou muito autógrafo por aí, vai dar muito autógrafo. Hoje em dia ninguém mais quer, eles me falam o seguinte, hoje em dia ninguém mais pede autógrafo, eles querem foto, né? Sabe que é uma coisa interessante que a gente começa a perceber? Aconteceu uma comigo, que veio um paciente do interior do Rio de Janeiro, acho que foi, e a esposa veio junto, né? E era uma senhora muito, muito querida, ela veio os 2 filhos, um é médico veterinário, o outro com a namorada, e veio a família toda. E quando eu os recebi, que eu faço questão de recebê-los pessoalmente na recepção, antes de chamá-los, ela falou para mim, ela perguntou para as meninas, doutor Marcelo vai estar pessoalmente aqui? Olha. Perguntou, e as meninas,
Claro, né? Ele que atende, ele que faz a cirurgia. E ela foto falou assim, com eu ele. posso tirar uma foto com ele? Nossa, eu fiquei tão feliz porque... Mas né? você já é uma celebridade. Então, o que eu digo assim, isso deixa a gente assim meio, que é estranho, né? Mas é legal. Ninguém São pediu autógrafo, não. É um reconhecimento, né? Que seu nome está aí, as pessoas já conhecem, né? Credibilidade. Mas a foto hoje é melhor do que o autógrafo, você mostra para todo mundo. É, né? Nas redes sociais. Então é isso. Acho que as pessoas têm que saber que é um procedimento leve, é um procedimento fácil. Qualquer pessoa pode fazer, claro, tem que respeitar os preceitos médicos de avaliação médica antes, como eu disse. É um procedimento hoje acessível, com facilidades de pagamento, onde eu posso dizer categoricamente, eu tenho pacientes meus que são pacientes que realmente têm, assim, uma colocação social bem simples, que vêm, fazem o procedimento, conseguem pagar e é fácil. Não é nada do outro mundo. Já foi. Antigamente era um procedimento que realmente era para poucas pessoas e muito difícil conseguir alcançar os investimentos necessários para isso, né? E cabe lembrar que o transplante capilar é um ato médico, né? As pessoas precisam observar que é obrigatório que o procedimento seja de responsabilidade de um médico. Ele não pode ser feito, pelo menos no nosso presente. Talvez no futuro isso mude, como mudou em algumas outras áreas médicas, né? Mas hoje é um procedimento médico. Eu prefiro que se tome muito cuidado, né, em escolher onde que você vai fazer, porque a gente ouve comentários onde que a gente não tem certeza, a gente ouve comentários que já existe no Brasil lugares como tem fora, que a legislação é diferente, em que não tem médico, digamos assim. Né? São pessoas terceirizadas que prestam serviços. Eu ouvi falar até de pessoas vindo de outros países, né, em que estão fazendo, porque é uma área rentável, a estética é uma área que movimenta bilhões por ano no mundo todo. O Brasil está entre os primeiros países do mundo em investimento em estética. E, infelizmente, em qualquer área que gere recursos e que tenha movimentação financeira, existem coisas alheias do que a gente pode fiscalizar e, às vezes, coisas um pouco margeando as leis. Então, isso tem que ser muito observado. Porque eu já recebi pacientes que fizeram cirurgias e que vieram para fazer o ajuste, né, que eu chamo, mas o paciente chamou de acabamento, né, que foram feitas coisas que a gente percebe que é de quem não tinha a mínima noção. Conhecimento. Aí eu pergunto, quanto tempo demorou a sua cirurgia? 3 horas. Eu digo, 3 horas? Eu nunca tive uma cirurgia na minha vida com menos de 7, 8 horas. Beleza, quem que é o médico? Não vi o médico, não sei o quê. Então, assim, são coisas inacreditáveis, mas que, infelizmente, a gente tem visto aí. E o povo, né, se coloca nessa... Um recado muito importante que eu queria passar, uma oportunidade, né? Os médicos, os colegas que estiverem assistindo e tiverem interesse em trabalhar na área, podem nos procurar no mesmo telefone, no link que tem lá do nosso WhatsApp, e procurar informações sobre os cursos, né, na área de transplante capilar, e os profissionais que têm interesse, formação de instrumentação cirúrgica, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, todos aqueles profissionais que querem trabalhar na área do transplante, seja em qual for delegado a sua tarefa, né, eles podem também nos procurar para fazer o curso de formação de auxiliar, de instrumentador e de técnico em cirurgia transplante capilar FUI. É um investimento mínimo e que tem um mercado gigantesco. Eu, por exemplo, estou precisando, tanto em São Paulo, quanto em Belo Horizonte, quanto aqui, de mais gente, mais equipe. Né? A gente está formando gente e às vezes não dá vencimento. Procurar no mesmo pelo WhatsApp, né? Mesmo WhatsApp, tudo lá. Tá? O volume de cirurgias tem aumentado muito, a procura aumentado muito e a gente precisa ter auxiliares, né, suficiente para poder ter um atendimento na falta de um, na falta de outro, tudo. Então é isso. É uma oportunidade muito boa. Quem quer trabalhar aí, abrir uma nova profissão, que está em ascensão, de ganhar até R$1.000 por dia aí de trabalho, aí, gente, é uma... vale a pena, Não, né? realmente é muito bem remunerado. É uma área muito específica e muito bem remunerada. Doutor Marcelo, a gente está muito contente aqui com o bate-papo. Estamos finalizando o Siricast. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
aí, né? Quem tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa a respeito do assunto, pode entrar em contato lá, né? Pelo DR Marcelo com 2 Os Moreira e clicar no link da bio e ir direto pro 027 995 220920. Vai deixar na Né? descrição. Vai ficar na descrição ali. e ali vocês têm como fazer qualquer tipo de pergunta que a gente vai respondendo de acordo com as possibilidades, que a gente tem uma demanda bem grande também. Tá, joia. Bacana. Tá A gente bom? agradece. Obrigado, meninas. O papo foi muito bacana. Obrigado. Agradecemos. Obrigado a todos aí e foi um prazer estar aqui. Siricast finalizando e até a próxima Siricast. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e até o próximo Siricast. Isso aí, acompanhar e também compartilhar com as pessoas para que o canal cresça e a gente traga mais informação de utilidade pública. Isso mesmo. Até mais. Até.